Partimos de Florianópolis rumo a Santiago, em um voo relativamente curto, mas que já começa a encantar antes mesmo do pouso. A visão da Cordilheira dos Andes, imensa e silenciosa sob as nuvens, é uma daquelas imagens que ficam guardadas na memória. Ao chegar, a primeira impressão de Santiago surge ao longo das ruas. As longas avenidas já apresentam uma Santiago altamente desenvolvida, grandes arranha-céus e uma cidade que se estende ao horizonte, mas que também respira muita cultura e muita arte. Uma arquitetura extremamente variada, onde o antigo convive com o novo de forma quase natural. O aço e o vidro dos edifícios contemporâneos disputam atenção com os modelados ornamentados da Art Nouveau, da Art Deco e dos diferentes ecletismos arquitetônicos do final do século XIX e início do século XX. Gárgulas, querubins, brasões e relevos aparecem em muitas fachadas, criando um percurso visual rico e bem surpreendente. A cidade de Santiago é também um museu a céu aberto. Ao longo das ruas se encontram inúmeros monumentos e esculturas, dos clássicos aos contemporâneos. O Cerro Santa Lucia é um dos lugares mais emblemáticos de Santiago. A colina abriga um parque de mais de 65 mil metros quadrados e recebeu seu nome atual em 13 de dezembro de 1540, dia de Santa Lucia, quando Pedro de Valdívia tomou o lugar durante a fundação da cidade. Logo na entrada norte, ao pé da escadaria, encontra-se o monumento a Javiera Carrera. Atuante do processo de independência chilena, ela é lembrada como a mulher que costurou a primeira bandeira nacional e, por isso, considerada a mãe do Chile. Seguindo por esse caminho, o visitante logo se depara com o Castelo Hidalgo, construído em 1820 como estrutura defensiva. A transformação do Cerro Santa Lucia, porém, aconteceu em 1872, quando Benjamin Vicunha Mackenna propôs uma intervenção urbana de grande escala. Entre suas iniciativas para modernizar Santiago, a remodelação completa do morro foi uma das mais significativas. Nessa época, foram construídos 2 castelos, um ao norte e outro ao sul, além de mirantes, caminhos e jardins. Ao lado do acesso ao castelo, há um monumento em memória das pessoas que, por não professarem a fé católica, foram sepultadas em um antigo cemitério de dissidentes que existia justamente ali.
Subindo mais um pouco, aparece o monumento ao primeiro arcebispo do Chile, Manuel Vicunha Larraín, e o sepulcro de inspiração gótica de Benjamin Vicunha Mackenna, em forma de pequena capela. À medida que se avança pela colina, os mirantes começam a se abrir. Cada lado oferece uma vista diferente de Santiago. Construções históricas e robustas contrastam com as formas modernas do aço e do vidro, revelando uma cidade em constante diálogo entre passado e presente. No topo, em meio ao fluxo de turistas, é possível apreciar uma vista de 360 graus que parece não ter fim no horizonte. Descendo para o outro extremo do cerro, chega-se ao conjunto monumental da Fonte de Netuno. O grande destaque é a escultura do deus romano dos mares, pertencente ao que se chama escultura industrial, já que foi produzida em série a partir de um mesmo molde. Encomendada pelo governo chileno à França, a peça foi instalada pela primeira vez em 1859 no antigo passeio Alameda de las Delícias e, anos depois, transferida para o acesso ao Cerro Santa Lucia, como parte do projeto de embelezamento urbano do cenário nacional. A composição mistura elementos do neoclássico tardio e do academicismo francês. Colunas imponentes, arcos simétricos e ornamentos que percorrem toda a fachada. A própria fonte, com seus volumes e circulares escalonados, cria um efeito que remete às cascatas ornamentais dos jardins barrocos, reforçando o caráter monumental que Santiago buscava naquele período de modernização. Aos pés do Cerro Santa Lucia, surge a imponente fachada da Pontífice Universidade Católica do Chile, fundada em 1888 e considerada uma das melhores instituições de ensino do país. Poucos passos adiante, um monumento em bronze e mármore marrom, erguido em 1901, presta homenagem ao político e historiador Benjamin Vicunha Mackenna. Seguindo rumo ao centro histórico, no lado oeste do Cerro Santa Lucia, encontra-se o edifício da Biblioteca Nacional do Chile. Ainda na mesma região, ergue-se aquela que é considerada a construção arquitetônica mais antiga do país, datada da época colonial,
é a Igreja de São Francisco, edificada a partir de 1575 em adobe e com mãos de obra indígena, tornou-se monumento nacional em 1951. Na mesma avenida está a Universidade do Chile. Seu palácio universitário, de estilo neoclássico, começou a ser construído em 1863 e foi concluído em 1872. Destaca-se o monumento a Andrés Bello, primeiro reitor da universidade. Seguindo em direção ao coração político do país, chega-se à bandeira do bicentenário. A bandeira monumental, inaugurada em 2010, em celebração ao bicentenário da independência, é içada em cerimônia solene todo primeiro domingo do mês. Logo adiante, encontra-se o Palácio de la Moneda, sede da Presidência da República. Originalmente projetado para abrigar a Casa da Moeda, o edifício começou a funcionar em 1805. Hoje, é uma das poucas estruturas coloniais preservadas na capital e está ladeada pela Praça da Cidadania, ao sul, e pela Praça da Constituição, ao norte. A poucos quarteirões dali, fica o edifício da Bolsa de Valores de Santiago. Seu prédio atual, inaugurado em 1917, é um marco do estilo renascentista francês, com estrutura metálica revestida em tijolo e concreto. Por fim, chegamos à Praça de Armas, a principal praça da cidade e ponto de partida da fundação de Santiago por Pedro de Valdívia. A praça central foi planejada como núcleo administrativo da colônia. Pesquisas arqueológicas revelam que, antes da chegada dos espanhóis, o Chile abrigava diversas culturas indígenas e que Santiago funcionava como importante centro administrativo inca, inclusive com estruturas urbanas sob o atual centro histórico. No campo noroeste, ergue-se a Catedral Metropolitana de Santiago. Escavações recentes revelam que a catedral foi construída sobre bases semelhantes às construções de Cusco, confirmando a presença de um antigo centro urbano inca no subsolo da cidade. Encerrando esse percurso está o Museu Histórico Nacional, instalado no antigo Palácio da Real Audiência. Em 1982, tornou-se sede do museu, que hoje reúne coleções fundamentais da história chilena. Veremos o seu acervo também em um vídeo dedicado à arte chilena. E mais um monumento se ergue nesta praça em homenagem a Pedro de Valdívia, o fundador de Santiago. Um belo e grandioso equestre que mostra o poder e a força desse conquistador espanhol. O Cerro São Cristóbal é um dos pontos turísticos mais visitados da capital chilena e pode ser acessado de diferentes maneiras, seja a pé, para quem está disposto a encarar a subida, ou pelo tradicional funicular. Parecido com um bondinho, ele conduz os visitantes até o topo do cerro em cerca de 8 minutos. Reformado e reaberto em 2022, tornou-se uma das formas mais práticas e agradáveis de chegar ao alto da colina. Integrado ao Parque Metropolitano, o Cerro São Cristóbal é o segundo ponto mais alto de Santiago. Com mais de 800 metros acima do nível do mar, a vista panorâmica que ele oferece, alcançando a cidade inteira e a Cordilheira dos Andes ao fundo,
é um dos grandes atrativos do passeio. No topo, encontra-se a estátua da Virgem Maria, com 14 metros de altura, inaugurada em 26 de abril de 1908. Ela foi idealizada como ponto final das peregrinações católicas e, ao longo do tempo, além de seu valor religioso, tornou-se também um marco turístico que rende belas fotos e momentos de contemplação. Outra forma muito popular de chegar ao topo é o teleférico, que por si só é uma atração. O trajeto dura cerca de 20 minutos e passa por 3 estações, permitindo observar a cidade de vários ângulos. Durante o percurso, a paisagem se abre em sucessivas camadas. Os bairros de Santiago se espalham pelo horizonte, enquanto ao fundo a Cordilheira dos Andes compõe um cenário impressionante. Encerrando o dia, o mercado urbano Tobalaba, conhecido como MUT, aparece como um espaço pensado para ir além de um simples shopping. Inspirado nos mercados urbanos da Europa e dos Estados Unidos, ele faz a gastronomia como protagonista e integra opções de lazer, convivência e consumo aliadas ao estilo de vida contemporâneo. É o tipo de lugar que convida a explorar sem pressa, ideal para finalizar o passeio, descobrindo sabores e observando a vida cotidiana de Santiago. Na ponta leste do Parque Florestal, mais um monumento se destaca: a Fuente Alemana, ou Fonte Alemã, doada pela comunidade chileno-alemã durante as comemorações do centenário do Chile. A escultura central apresenta uma alegoria náutica, um jovem de pé, com um braço estendido, conduzindo um navio rumo ao mar aberto. Ao seu lado está a deusa romana Vitória, representando o triunfo de uma nação livre e soberana. Na popa, o deus Mercúrio liberta o navio de uma formação rochosa alusiva à Cordilheira dos Andes, enquanto na parte posterior, um condor, ave nacional, aparece com as asas abertas em atitude de proteção. Seguindo até a outra extremidade do Parque Florestal, chegamos ao Museu Nacional de Belas Artes. Sua história começa em 1880, com a criação do Museu Nacional de Pintura, instalado inicialmente nos andares superiores do Congresso Nacional. Com o concurso de arquitetura promovido em 1901, o governo escolheu o projeto que daria forma ao atual Palácio de Belas Artes, com detalhes de Arte Nouveau
especialmente evidentes na grande cúpula de vidro belga que coroa o salão central. Dentro do edifício, o acervo de pinturas merece destaque. Em um vídeo futuro, exploraremos com mais calma a tradição pictórica de Santiago e as obras presentes nesta coleção. Atrás do museu, conectado por um corredor interno, está o Museu de Arte Contemporânea, responsável por estabelecer um diálogo entre herança artística e as manifestações atuais. Em frente a ele, uma escultura de Boteiro, que se integra ao paisagismo do parque, reforçando o encontro entre tradição e modernidade. De volta aos corredores do centro histórico, observamos a arquitetura cívica de Santiago, incluindo a Câmara dos Deputados e o edifício da Suprema Corte. Nessas construções é perceptível a adoção de um neoclassicismo fortemente influenciado pelo academicismo francês, especialmente o estilo Beaux-Arts, reconhecível nas fachadas simétricas, nas colunas monumentais, frontões triangulares e no uso do mármore, e também pela ornamentação clássica que buscava transmitir ordem, estabilidade institucional e prestígio estatal. Entre os prédios que mais chamam a atenção está o Palácio Alhambra, datado de 1862 e construído no estilo neo-árabe hispânico-muçulmano. Apesar de sua singularidade arquitetônica, o edifício encontra-se visivelmente deteriorado, apresentando rachaduras e pichações. Ver um monumento tão peculiar em tal estado provoca inquietação e reforça o desejo de que seu valor histórico e estético seja devidamente preservado. Imaginar seu interior restaurado desperta ainda mais curiosidade. De volta aos arredores do Palácio La Moneda, agora no espaço cultural subterrâneo, encontramos uma bela exposição, Reflexos do Chile, um século do Banco Central, reunindo obras da coleção de pinturas do Centro Cultural La Moneda em parceria com o Banco Central do Chile. A mostra apresenta uma seleção cuidadosa do acervo pictórico destas instituições. Veremos estas pinturas com mais calma em um vídeo dedicado exclusivamente à tradição da pintura em Santiago. Por fim, os últimos olhares para Santiago deixam aquela mistura de despedida e vontade de ficar mais um pouco. A sensação que permanece é que ainda há muito mais arte escondida dentro destas paredes e espalhadas pelos espaços públicos da cidade. Antes de partir, uma parada para visitar a Biblioteca Pública, já mostrada anteriormente, que também abriga obras de arte dignas de destaque e que reforçam a riqueza cultural da capital chilena. Encerramos o percurso acompanhando uma pequena amostra da troca da guarda
em frente ao Palácio de la Moneda, cerimônia que ocorre a cada 2 dias e que já ganhou um vídeo próprio no canal. É um momento simbólico que combina tradição, história e protocolo militar, marcando mais uma camada da identidade chilena. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e acompanhe os próximos vídeos, porque falaremos muito mais sobre Santiago e principalmente sobre a arte do Chile. Nos vemos no próximo episódio.